Boa noite, como está? Espero que esteja bem. Eu cá vou-me mantendo, graças a Deus. Como tem passado? Como está a sua família? Tem boas relações com as pessoas? Ou é daquele tipo de pessoa que não consegue fazer evoluir a sua relação com as pessoas? Eu espero bem que não seja desse tipo de pessoas. Mesmo. Porque nós precisamos todos uns dos outros. Não há como o gabinete do responsável máximo de uma empresa ficar limpo sem que passe por lá uma pessoa que o limpe, que tire o pó, que recoloque a cadeira tirada por um visitante, que alguém que vai e organize os documentos para que possa depois despachar e ver como tomar decisões. Não há como vivermos sem que alguém olhe por nós. Nós não somos, como seres humanos, capazes de tratarmos de tudo à nossa volta. Do nosso comer, vamos começar por a prática de desporto, ou isso, trabalho que vem, os companheiros de trabalho que depois se fixam na nossa vida, pessoas que passam a ser, muitas vezes, não só colegas, mas pessoas que fazem algum efeito na nossa forma de ser. Aí, nós vivemos e conhecemos alguém por quem nos apaixonamos e temos a certeza de que vamos ficar com essa pessoa algum tempo, parte do nosso tempo, e pode ser que venha a acontecer ou não. Depois vêm os filhos ou não. E aí começa uma etapa diferente da vida, quer de homens, quer de mulheres. Somos todos diferentes na forma de ser, mas somos muito iguais na forma como respiramos, como transpiramos, como olhamos, como temos defeitos, como temos garantias de que a nossa vida seja uma vida boa, tranquila. E assim a vida. A vida é feita desses saltos que nos ajudam a conviver melhor ou a piorar o nosso convívio diante das pessoas. Aquela pessoa carrancuda, não fala com ninguém, como se não precisasse exatamente de ninguém para viver a sua vida. Como cantou a Pérola, ninguém vive só, nem mesmo Deus. Reflexão sobre o sequestro da sociedade. Senhoras e senhores, vivemos numa sociedade em que o sequestro vai muito além do crime físico. Somos sequestrados diariamente pela pressa, pelo medo, pelas telas que nos afastam do mundo real, sequestrados por discursos manipuladores, por promessas vazias, por sistemas que nos fazem reféns sem concorrentes visíveis. Mas até quando aceitaremos esse sequestro silencioso? Até quando permitiremos que as nossas mentes, os nossos sonhos e a nossa liberdade sejam levados sem resistência? Hoje, estamos a convidá-los para uma reflexão profunda. O que nos mantém prisioneiros e como nos podemos libertar? O primeiro passo para a liberdade sempre começa com a consciência. E é sobre isso que precisamos de conversar todos os dias. Tal como lhe disse, ninguém, absolutamente ninguém, consegue viver uma vida inteira sem apoios, sem gente que bate no ombro, sem um abraço caloroso, sem um afeto, sem uma palavra. E às vezes, muitas vezes, nem precisamos das tais palavras. Só de estarmos perto da pessoa, de tocarmos na mão, é porque estamos aí, estamos presentes. Fazemos falta. Nem que seja
só para ver um filme, só para cada um estar no seu cantinho a ler um livro e a respeitarem o silêncio e o amor. E o amor. O amor vem. O amor vem todos os dias invadir o nosso ser, mesmo que de forma diferente. Nós, há alguns dias, passamos um vídeo onde uma patrulha da Polícia Nacional seguia um carro da marca Hyundai Tucson e muitas pessoas especularam sobre o que teria acontecido. Hoje conseguimos dizer com propriedade que os cidadãos dentro da viatura vermelha eram assaltantes e o carro era roubado. Veja em primeira mão uma entrevista que a repórter Liliana Vitor teve com a proprietária do carro, que naquele momento, não sei se lembram, em que o patrulheiro da polícia abalrou o carro para tentar pará-lo, e depois há um elemento que salta e etc. Afinal, a senhora estava no porta-malas. Já tinha passado por alguns caixas, retirado dinheiro e outras coisas mais. Falou conosco, mesmo num estado de medo, mesmo num estado em que não suporta mais ouvir falar, porque não queria, com certeza, viver aquele momento. Liliana Vitor. Lembra-se deste vídeo que viralizou nos últimos dias e mereceu destaque no Zuela Meu Povo? Bandido. Olha outra fugida aí. Pois é, você vai acompanhar agora um depoimento exclusivo do que terá acontecido para se chegar a esse extremo. Eu fiz uma paragem que é para poder dar boleia nas duas crianças e logo apareceu os 12 humilhantes. Eu só sabia que havia um carro branco a mim atrás, mas logo que eu fiz a paragem que é para poder levar as crianças, que é para poder lhes dar boleia para eles levarem ao lado da minha casa, de repente apareceram 12 humilhantes que colocaram a mim, colocaram a minha colega. Eu estava com meu filho atrás. Logo que eles nos colocaram, pediram-nos que eu tinha que dar tudo o que tinha. Mandaram contar o dinheiro e um deles meteu o dente no dedo onde tinha lá o anel. Não conseguiu tirar esse anel. E logo que estávamos a contar o dinheiro, ele viu que estávamos a atrasar muito a contar o dinheiro porque era nota de 2,2. Ele preferiu nos apertar por baixo do banco. E um deles que estava de camisa de t-shirt e preto, eles estavam sem máscara. Já consegue perceber que tudo foi um assalto que culminou em roubo da viatura. A vítima conta que o seu filho conseguiu escapar. Meu filho pula do carro e vai a correr junto a uma esquadra, encontra a gente da polícia. Graças a Deus começaram a fazer as comunicações e conseguiram localizar a viatura. Mas nós já tínhamos despejado naqueles meados mesmo do bairro, onde é que eles nos deixaram, e também era próximo da esquadra grande. Após a queixa efetuada, a polícia da Zona Verde prontamente começou diligências para localizar o carro. É mesmo de agradecer à nossa polícia, porque trabalharam mesmo nesse dia, porque esse carro, se não houvesse nenhuma polícia intervir nesse dia, esse carro não havia aparecido, mas ou se fosse à noite, esse carro já não poderia aparecer. Em menos de 2 horas o carro apareceu. Logo que nós ficamos lá na esquadra, até a hora que estavam a fazer as ligações, não sei o quê, como meu filho já tinham seguido aí os homens do SIC, os homens da polícia, já estavam atrás do coiso da direção onde ia a viatura. Menos de 2 horas ligaram para a esquadra da Zona Verde,
que metem a senhora calma porque o carro já apareceu. Até quando a insegurança vai continuar a viver dentro das pessoas? A vítima diz que tal ocorrência fez nascer um espírito de medo e desconfiança. Por acaso estou mesmo com muito medo de andar sozinha, porque não foi pela primeira vez que me assaltam, essa é a segunda vez, só que assalto dessa vez mesmo eu me dei conta que era muito risco mesmo. Tão simples quanto isso. Os maldosos estão aí. Eles estão em cada esquina. Os bandidos não nos deixam em paz. Nós que trabalhamos. Você que nesse momento está aí e fez uma pausa no trabalho para ver o Zuela, está em perigo. Qualquer pessoa que saia da sua porta para fora está em perigo. Qualquer pessoa que esteja dentro de casa está em perigo. Eles inventam tudo, eles fazem de tudo para se darem conta, para nos roubarem, para nos matarem. Eles fazem de tudo para desgraçarem as nossas vidas. Menos pensar em se regenerarem, em voltarem a ter uma vida, se alguma vez tiveram, honesta, sem precisar de viver à custa da desgraça de outrem, à custa daquilo que é a nossa vida, a nossa passagem pela terra. Estão cangados, bem presos. Esta senhora que muito provavelmente precisará de tratamento, o filho dela que estava ao lado, a amiga que ia no carro, e o carro aí, agora a precisar de pequenos consertos. Mas o melhor de tudo é que estão todos vivos e bem. Alarmados, psicologicamente não muito bem, mas estão vivos e têm uma história para contar. Uma história que passa por bandidos anormais. Uma mulher albina que enfrenta desafios devido à sua condição genética, foi diagnosticada com cancro no olho. O albinismo, que afeta a produção de melanina na pele, cabelos e olhos, também pode aumentar a vulnerabilidade a doenças relacionadas com a visão e a pele. Vamos acompanhar essa história agora. Eu estou doente, estou com câncer no olho esquerdo e faço quimioterapia na oncologia, mas já estou há bom tempo sem fazer a quimioterapia por falta de dinheiro do táxi e alimentação, porque a quimioterapia é muito forte. Sem alimentação não consigo fazer a quimioterapia por causa das tonturas. No ano passado eu escrevi para o senhor governo provincial de Luanda, na altura era o senhor Manuel Iome. Eu expliquei que eu precisava de uma ajuda de apoio e um emprego para sustentar as crianças e pagar a renda de casa. Estou há 2 anos sem pagar a renda de casa porque estou doente. Nessa altura eu vim aqui no Zuela Meu Povo, vim pedir ajuda ao nosso governador. Estou a pedir ajuda ao nosso governador, senhor Luiz Nunes. Tenha piedade de mim, porque eu não tenho onde ir, tirando o senhor que tem que me ajudar como nosso governador de Angola. Estou a pedir ajuda na mamã da Oma. Eu estou a ver com um olho. Não consigo fazer nada. Eu ando com tapo o olho por causa da discriminação. As pessoas falam muito, para comer, e às vezes eu vou pedir ajuda, mas também já não estou a aguentar. Então, por isso é que eu vim para quem é de direito que me ajudasse só. A ajuda é direta, pede ao governo que ajude e ela vai direto ao governo da província de Luanda. O objeto
O objetivo dessa da senhora, da Rosa, mãe de 7 filhos, é tentar ter uma vida daqui para frente melhor. Ela falou do anterior governador de Luanda e agora se dirigiu ao governador Luís Nunes a ver se pode fazer alguma coisa. É que, com o apoio, se calhar, da delegação de Luanda, do Minarse, talvez consiga alguma coisa. Ela diz que quer ir fazer a quimioterapia, mas não consegue porque não tem dinheiro para apanhar um táxi, não tem dinheiro para dar de comer aos seus filhos. Ela está por si só. Que idade terão esses filhos? Como vive essa família? Vamos continuar a falar e, sobretudo, a pedir que a sua voz seja ouvida. Que alguém diga ao governador: há uma jovem mulher, albina, uma condição muito má. Ela já perdeu o olho esquerdo e, se não tiver os cuidados necessários para continuar, ela vai perder o outro olho e vai acabar por deixar 7 filhos. Continuamos. Um caso complexo de roubo de um gerador em Viana que ocorreu em setembro do ano passado e vem levantando sérias sugestões sobre a conduta da polícia e do nosso sistema judicial. José Kamushishima Kapiri, é o seu nome, José Kamushishima Kapiri, o principal suspeito, foi detido pelas autoridades após o furto de um gerador industrial num estabelecimento local. A família de Kapiri alega que ele é inocente e que a polícia está envolvida num esquema de corrupção para encobrir o verdadeiro culpado. Vamos acompanhar parte dessa história. Salu, a vida é curta, mas a noite é longa. O que seria uma noite de boemia transformou-se em 6 meses de prisão. Lelo, Tondozuela. No dia 16 de setembro, o meu irmão mais velho decidiu ir chilar. E lá no tal Chile, onde ele foi, conheceu uma jovem e decidiram ir. Foram num quintal se envolver. Como ele não tinha dinheiro para pagar o segurança, decidiu dar bebida no segurança. Beberam os 2, depois ele sai de lá, vai para casa. Às madrugadas vão lá gatuno, armados, levaram o gerador. E como meu irmão esteve lá, foi acusado de ter furtado tal gerador. Está na comarca e o meu irmão também está na comarca, cumprindo inocente. Porque já tem todas as provas que quem roubou o gerador é um policial, mas mesmo assim não soltam o meu irmão. Eu tenho as provas todas no telemóvel. Eu estou acompanhando esse caso. Sim. Mas a liberdade do vosso irmão tem que depender mesmo do tribunal. Ah, ok. Nesse caso nós Porque eles já têm conhecimento que as pessoas que foram presas, que foram encaminhadas para a comarca, são inocentes. Certo. Eu já estive lá, porque inclusive tem um funcionário meu que também acabou por ir preso. Sim, o segurança. Sim, que também precisa ser liberto. Sim. Não, você não lhe liga, tem que falar. Eles falam com todo mundo, até já subiram lá no primeiro andar, porque um familiar do segurança está a interagir com um colega que falaram comigo. Então também eles ligaram para se juntarem. Eu sei de tudo que estão lhes pressionando. A esperança que estão a lhes alimentar. Estão a vir comigo. Tá a ver? Então isso é todas as merdas. Não me preocupa. Eles é que estão aflitos. Olha, hoje, por exemplo, vim jogar, mas eu falei com os colegas lá de garantia. Era para quê? Era para pegar o processo. O processo está lá. Hoje eles estão a trabalhar. Só que hoje me convidaram para jogar. Depois choveu. Terminei de jogar agora. Porque senão, essa hora, eu quero passar lá para pegar os processos.
Tanto é que a gente fez a ligação na dona do gerador para podermos ouvir da boca dela se realmente o meu irmão é inocente ou não. E no áudio a senhora descobre que o meu irmão é inocente. E ligamos para lá uma vez que ela é quem fez a denúncia, que é para poder nos ajudar a retirar o meu irmão da comarca. Porque ele é inocente, todos aí na esquadra sabem que ele é inocente, mas nem com isso. É tanta volta sobre voltas. Então, nesse momento, por isso é que nós viemos cá na televisão, que é para poder nos ajudar. Porque todos nós sabemos que ele é inocente, está lá 6 meses. Há 6 meses que ele nem consegue mais ficar lá uma vez que ele é inocente. A minha mãe está aí, a tensão é sempre a subir. Por favor, a quem estiver nos ouvir, nos ajude nesse caso. Toda pessoa sabe que quem tem o detento na comarca sabe os gastos que a gente tem feito. Por semana nós podemos gastar 20, 25 mil só para custear a alimentação dele. Se vocês sabem que ele é inocente, por que não dão tanta volta? Nós temos os autos. Nós não temos mais dinheiro que sequer para pagar, porque a gente já gastou tanto. Alimentação, dinheiro dos policiais para poder nos ajudar. Por favor, a quem estiver nos ouvindo nesse momento, por favor mesmo, pedimos que nos ajude. O meu irmão está a ficar depressivo. Ele quase que já nem consegue olhar nas nossas caras, porque está pensando que nós não estamos a fazer nada. Por favor, mas por favor. Eu não peço só pelo meu irmão, mas sim pela minha mãe, que nesse momento ela está acamada. Se vermos, seria ela a vir. Mas fomos obrigados nós a vir, que é para poder nos ajudar. Salu, por favor. Mas, por favor, que nos ajude só nesse caso. São 6 meses, inocentemente. Nós sabemos que quem fica detido é a pessoa que comete. O meu irmão não cometeu. Pobre família, pobre do homem que está preso, de segurança que está preso. Ele saiu de casa num desses dias. Vou tomar um copo, vou a um sítio. Conheceu uma moça. Ele e a moça se simpatizaram e resolveram sair para namorar. Até aí tudo bem. Ele não tinha dinheiro. Então pega no segurança, saiu do sítio, tinha uma birra, tinha uma coisita qualquer e disse ao segurança: eu não tenho dinheiro, mas eu posso oferecer uma bebida aqui e tal, e ficamos. E lá o homem deixou que ele entrasse para o sítio para os dois, o casal, pudesse conversar intimamente. E conversaram e foram-se embora. De um momento para o outro ele é recolhido em casa por desconfiança de que teria roubado um gerador. A dona do gerador, a senhora proprietária, acabou de dizer, e vocês ouviram, que, na verdade, o jovem não tem nada a ver com o roubo do gerador, porque já descobriram quem roubou o gerador. O problema é a rapidez com que muitas vezes somos presos por alguma coisa, que quando se apura que afinal há um erro, houve um erro de dedução, o que é que se deve fazer? O que nós esperamos é que se crie um processo, acabe com o processo e tudo mais, e dê liberdade às pessoas que não têm culpa, até porque os culpados já foram encontrados. Mas isso é a compreensão mínima que nós temos de um caso como esse. Tão complexo assim? Eu penso que não. Eu penso que não. Se já o Ministério Público tem certeza, e há uma conversa aí que eu também ouvi e que mistura o agente da polícia mais o Ministério, o Ministério Público, a PGR, e liberta, não tira. Família, procurem a Provedoria de Justiça. Perguntem onde é a Provedoria de Justiça. É que nos últimos tempos, com essa coisa do juiz de garantia e isso e aquilo, já nem se ouve falar da Provedoria de Justiça. Será que a Provedoria de Justiça ainda existe? Se existe, então está aí um caso para chamarem a família e tentarem fazer alguma coisa por um jovem que, como disse a irmã, está a ficar depressivo. Pior é a mãe, que é hipertensa e que todos os dias tem atenção lá em cima
porque não consegue suportar a ideia de o filho não ser um ladrão, não ser um gatuno e estar preso injustamente. Agora, nós só temos que seguir o caminho e saber, afinal de contas, o que é que vai acontecer nos próximos tempos. O que é que vai acontecer com esse jovem? Será que ele volta a sair a mesma pessoa quando entrou há 6 meses atrás? É muito tempo. É muito tempo, principalmente quando a pessoa tem certeza que nada fez. E isso não é um problema só da Angola. Há muita gente que é acusada noutras partes do mundo e que depois, anos depois, descobrem que afinal ele ficou preso e não tinha culpa. Mas aqui não se trata exatamente disso. Trata-se de um caso em que já se sabe quem é o culpado e não se solta quem culpado não é. Nós vamos continuar a bater nisso, nós vamos continuar a falar, a ver se se faz justiça. Por essa altura, eu sei que a Zinaida está aí a ver o nosso programa. Zinaida, SOS, ajudem. Olha, já se juntaram a nós. Já se juntaram a nós. Oh, Cláudia, diz-me lá. As nossas amigas da Feira da Liberdade já se juntaram. Já se juntaram a nós a Jucarente, a Associação Jucarente, também já se juntou a nós, entre outras pessoas que continuamos a dizer, está aí o número do IBAN da Zinaida, o dinheiro é depositado diretamente na conta da Zinaida. Não nos tragam dinheiro, não, esse envelope pode entregar, não vamos receber dinheiro absolutamente nenhum. O que nós podemos receber são bens não perecíveis. Tem um arroz, tem uma massa, não vai poder ir connosco esta semana, agora, no fim de semana. Ok, traz, nós guardamos, nós levamos, nós entregamos. Se quiser se juntar a nós, pois junte-se. Esta é a nossa linda Zinaida, a Zinaida das 1000 atividades. Ela precisa de ajuda, continua a precisar. Repetimos que o que mais preocupa a Zinaida, o que ela mais quer, é poder ter próteses. Próteses, como podem ver, ela tem a perna direita um pouco mais longa e o braço esquerdo um pouco mais longo também. Então, tem de fazer medidas, tem que depois passar por um período... Olha, ela dança. SOS Zinaida. E, enfim, temos uma surpresinha para ti, oh Zinaida. Temos uma surpresinha muito boa. Vais ficar assim... toda agitada. Poupança no seio das famílias angolanas em meio ao contexto. Um destaque. Daqui a bocado vamos falar sobre os assuntos de destaque no Girassol Jornal. Eu vou agora ao encontro do meu companheiro Simeão Mundula. Boa noite. Que destaques é que... Eu já estava a fazer o teu papel. Que destaques é que temos? De facto, e este que mencionaste, Salou Gonçalves, é de facto um dos principais destaques que temos para a edição de logo mais no Girassol Jornal. Como disseste, a poupança no seio das famílias angolanas em meio ao contexto de apertos. O que dizem os especialistas? Trazemos desenvolvimento sobre o assunto. Olhamos também nesta edição para as profissões tradicionais, jovens e alfaiataria, o nível de valorização do ofício no meio social, produção e refinação de óleo alimentar. Luanda ganhou hoje o complexo industrial inaugurado pelo Presidente da República. A presidência do G20 também em destaque. Angola manifestou junto da Organização das Nações Unidas o seu apoio à África do Sul. O exército sudanês anunciou a reconquista do aeroporto de Khartoum. É também uma das notas que faz destaque na edição de logo mais do Girassol Jornal. Um jornal completo traz outros desenvolvimentos. Já sabe, acontece pontualmente a estação. Estamos juntos. Grande abraço. Chico Coração, companheiro, bom jornal para ti. É às 19h45 com o Simeão Mundula, o Girassol Jornal. Nós saímos para o nosso primeiro intervalo e... Baza? Boa noite de novo. Comunicado do Governo da província de Luanda
condicionamento parcial do trânsito na Avenida de Olinda Rodrigues, no perímetro junto às bombas de abastecimento de combustível da Total. Para a instalação do coletor de drenagem de águas pluviais que ligará a rua Henrique Gago da Graça. As obras terão uma duração prevista de 15 dias, período durante o qual o trânsito será parcialmente condicionado na zona afetada. Como rota alternativa, os automobilistas poderão utilizar o interior das bombas da Total e seguir pela Rua Soba Mandume, Rua Senado da Câmara. O Governo Provincial de Luanda lamenta os eventuais transtornos e apela à compreensão e colaboração de todos os cidadãos, solicitando o cumprimento rigoroso da sinalização temporária e das orientações dos agentes de trânsito presentes no local, de forma a garantir a fluidez e segurança na circulação rodoviária. Gabinete de Comunicação Social do Governo Provincial de Luanda, 26 de março de 2025, portanto, a partir de amanhã e até um período de 15 dias, pouco mais, pouco menos, o trânsito na de Olinda Rodrigues, um pouco mais virado aqui para a zona da Baixa, na Senado da Câmara. A Senado da Câmara é aquela rua que vem de São Paulo e atravessa e vai terminar na unidade operativa de Luanda. E tem uma bomba da Total e depois tem, então, vai começar aí então um trabalho para melhorar o piso, o asfalto. Então vamos ter paciência ao conduzir, obedecer à polícia, obedecer à sinalização que tiver, e isso só fará bem a todos. Cumprir e não complicar para termos resultados bem melhores. Um acidente trágico e grave na província do Mochico, onde um comboio colidiu com um autocarro que transportava alguns cidadãos cubanos. Pelo que foi divulgado o acidente, que causou 5 mortes imediatas. E nota-se o desespero na voz de quem nos reportou o vídeo. Vamos ver agora Mochico, Zuela. O comboio rompeu, a pessoas mortas, agora mesmo. O comboio atropelou com o autocarro dos cubanos. Foi lançado agora mesmo, conforme veja os corpos já no chão estendido. Meu Deus, que pena! E o comboio matou filhos alheios, matou os cubanos, meu Deus, o comboio matou os cubanos, conforme vejam agora. O comboio matou, meu Deus, esse autocarro! Bom, acidentes que acontecem. O que se passa, na verdade, e isso porque a notícia já está a ser difundida pelos órgãos de comunicação social, é que determinadas pessoas vêm roubando parafusos da linha férrea. Isso vem tornando as viagens de comboio muito, muito perigosas em determinadas artérias do nosso país. É preciso ter em conta isso. E aí houve fatalidade. 5 pessoas morreram, outras estão hospitalizadas, já há informação sobre isso e temos de ter coragem agora. Há aqueles que faleceram, as suas famílias, nós endereçamos os nossos mais sentidos pésames e que as suas almas descansem em paz. Outras informações surgirão com certeza e nós dá-la-emos a todos vocês. E agora, já falamos da Zinaida, não é? Não se esqueça, nós temos de voltar a Zinaida. Obrigado, mamães da Praça da Feira da Liberdade. Obrigado, Jucarente. Grande abraço. Numa altura em que sobe o preço de quase tudo, no dia 24 do corrente mês, no caso, anteontem subiu o preço do gasóleo. Nós fomos às ruas da urbanização Nova Vida ver uma coisa. Os automobilistas sabem. Zuela sou, meu candene. Zuela. Subiu o preço da gasolina, subiu também o preço do gasóleo, mas as estradas continuam as mesmas. Nós estamos na urbanização Nova Vida. Lelo, Tondozuela. Tem sido muito triste, porque estamos sempre com problema de molas, parte mola, parte
um monte de situações no caminhão. E fico muito mais triste ainda porque estamos todos os anos a pagar o IVM, mas sem sentir os benefícios do nosso dinheiro a ser dado pelo governo. Sendo uma urbanização, encontrar no estado que ela se encontra e também não só nos causa muito transtorno, porque principalmente nós que andamos de moto todos os santos dias, imagina depois de um dia de trabalho como é que nós ficamos em casa, totalmente cansados e as motas totalmente arrebentadas. Alguém de direito deveria avaliar isso, porque senão não vou pagar taxa de circulação. Quando sei que quando circulo não tem condições suficientes. Embora que é o dever, o cidadão tem que pagar a taxa de circulação, mas contrapartida deve haver responsabilização na parte de quem de direito para pôr as vias em condições para que as pessoas possam passar com segurança e também manter as suas viaturas em dia. Naturalmente tem havido grandes despesas pagando a taxa de circulação, com as peças subsalentes gastas, é difícil passar 4, 5 meses sem mudar rolamentos, amortecedores e outros acessórios que realmente o carro tem gastado. Isso tem sido uma situação muito constrangedora. E deveríamos ter, né, mais organização quanto aos buracos e não temos mesmo. Acho que a administração deveria fazer qualquer coisa para atrapalhar esses buracos. Acho mesmo. Está mesmo muito mal, muito mal. A própria administração não consegue resolver a situação das estradas. E, por último, eles estão a meter terra batida no buraco. E aí, são coisas que não vão aguentar uma chuva, cava de novo. Mas estamos a aguentar mesmo assim. Eles apenas conseguem meter uns centímetros de asfalto que depois de um chuvisco básico já não tem nada. Então, para mim, é um tapa-buraco e lamentamos, como os senhores acabaram de presenciar, tem entulhos de pedragulhos e tal, quer dizer, é muito triste um país rico a remediar situações do gênero. Eu estou muito agastado com isso. Porque eu penso que se houvesse essa vontade das empresas que estão talvez indicadas para esse tipo de trabalho de manutenção das vias, fazerem periodicamente um paliativo, um acompanhamento, evitaríamos de ter as estradas conforme estão. Bom, na verdade, a urbanização Nova Vida acabou por ser um escape do trânsito de quem sai da Vanuna Eloy para o outro lado e então há a circulação de muitos carros, inclusive pesados. Se o asfalto colocado lá já não era de qualidade, com as chuvas, com a falta de drenagem e outros problemas, só ficou pior. Nós vamos lá fazer uma radiografia muito séria sobre isso que acontece. Agora, o meu colega disse que subiu o preço da gasolina, mas não é verdade. O preço da gasolina se mantém a 300 kwanzas, o preço do gasóleo é que agora é 300 kwanzas também. E agora, ainda os problemas da subida dos serviços, dos fretes, por causa da subida do preço do litro do gasóleo. Transportadores de carga e operadores de transportes interprovinciais, ouvidos pela reportagem Girassol, mostram-se surpreendidos com a subida do preço do gasóleo para 300 kwanzas e calculam gastos que chegam ao dobro da despesa por viagem. Eles falam da possibilidade de subir o preço da corrida em função do impacto da medida. O repórter Horácio Bapolo é que trata desse assunto e traz aqui. Zoela Bapolo. Dormimos e acordamos que o preço do combustível subiu. Com a subida do preço do combustível, os autocarros de longo curso e caminhões de transportes de carga passaram a gastar o dobro do custo de cada viagem e, por isso, ponderam aumentar os preços da tarifa pela transportação de carga e passageiros. Na conhecida paragem de transportes interprovinciais do Tixou, os automobilistas falam dos constrangimentos que estão a viver desde segunda-feira, dia em que foi reajustado o preço do gasóleo de 200 kwanzas para 300 kwanzas o litro. Nenhuma rádio anunciaram, nenhuma rede social anunciaram, nenhum jornal saiu. De um dia para o outro, eu estava saindo do Saurimo para Malange, no caminho, saí no Saurimo quando eram acho 15 horas, cheguei em Malange de noite, cheguei em Malange, o combustível subiu. Então, eu estava preparado com dinheiro para pagar o combustível de 200 kwanzas.
Agora tinha que reduzir os valores, nem conseguia abastecer. Cheguei em Luanda quase completo aceso, danificava mais o carro por causa dos injetores e outras coisas mais. Nós abastecíamos assim 40 mil kwanza. Ontem, por exemplo, vim do Ambo, saí da contrária de 2 horas, cheguei nas bombas, abasteci logo de 70 mil kwanza. E senti um peso, uma vez que o combustível subiu, os preços se mantêm de maneiras que estão. Estamos a cobrar daqui a um Ambo 7 mil kwanza e o material subiu. Não conseguimos fazer nada, está difícil. Francisco Diogo é profissional do volante há mais de 15 anos. Ficou surpreendido com a subida do preço quando estava num posto de combustível à saída da província do Mochico para Luanda. O senhor não prestou atenção no tabuleiro lá dos preços? O combustível subiu. O combustível subiu como? O combustível subiu. Automaticamente, eu como sabia que o combustível que foi reabastecido não ia entrar em Luanda, tive que ligar para o patrão. Mas eu, por exemplo, tenho 2 colegas que estão lá à espera da transferência de dinheiro que é para poderem conseguir chegar em Luanda. Estão retidos? Estão retidos lá, porque o valor, eles contaram com o valor e o preço foi outro. Nos 4 terminais de carregamentos interprovinciais de autocarros e parques de caminhões visitados nesta terça-feira pela rede Girassol, já se fala em aumento de preços de bilhete de passagem e da subida da tarifa pelo transporte de carga. É também o assunto do dia no Parque da Munua, em Viana. Sim, nessa ordem de ideia, o frete tem que subir. Anteriormente era 650 mil de Luanda para o Saurimo. Agora também temos que meter qualquer coisa, atendendo a subida do combustível. Nesse momento tem que se alterar os preços dos fretes, que é para poder conseguir viajar, porque isso vai criar um transtorno tanto para os patrões, para o pessoal que freta os carros. Até parece tudo combinado entre os automobilistas, mas para quem o meio depende do gasóleo, só fala em aumento de preços. Nós queremos que, como o combustível subiu, também queremos pelo menos os preços também sobam. Além da subida do preço do gasóleo, péssimas condições de algumas estradas, instabilidade cambial e desvalorização da moeda são apontados por caminhonistas como outros fatores que podem influenciar na subida da tarifa. Se esta medida se efetivar, vai pressionar os preços ao consumidor final. Horácio Bapolo, obrigado. É isso mesmo. Nós vamos ter subidas da cesta básica nos próximos tempos. Essas pessoas fazem fretes, vão à busca de comida do nosso chão, vão à busca de tomate, vão à busca de pepinos, vão à busca de N produtos. O gasóleo sobe, o frete vai subir, o preço final para o consumidor será outra dor de cabeça. Afinal de contas, o preço, o valor de 25% acrescentado ao salário dos angolanos foi propositado para subir o preço do gasóleo? Se calhar, olha, vocês até nem merecem esses 25%, então vão ter que largar esses 25% porque tudo vai subir. Tudo vai ficar mais caro. Esses produtos que já nos sentimos à rasca para comprar vão ficar mais difíceis ainda. Vai o nosso custo de vida aumentar, vamos ter menos dinheiro porque o nosso kwanza, a cada dia que passa, perde valor. Então, não é o dólar que subiu, é o kwanza que está a ser depreciado, está a baixar o seu valor. E o combustível sobe. Como cantou um dia ou outro, vou alterar. Macaieto mano, curitemo Quem aguenta, aguenta. Quem não aguenta, arranja outro país. Intervalo. Olá, outra vez, boa noite. Cá estamos a fazer o programa de quarta-feira, dia 26 de março de 2025. Como é que está? Tudo fixe? Tudo na paz? E etc e tal, né? É melhor só levar na Calmex, porque levar muito a sério está difícil.
Eu sou uma pessoa feliz, gosto de ficar contente. Mas agora tem umas horas que se fica assim a banzelar, com nada, nada, Pitel, bora, espreita nas leiras, espreita na arca, na despensa, tudo está a acabar. Está-me a se ver de azar, está vendo, né? As dificuldades no fornecimento de água para o consumo em várias localidades de Luanda continuam a ser um dos problemas ainda por superar. Para os munícipes, os constrangimentos não têm sido poucos. O porta-voz da EPAL, ouvido pela Rede Girassol, garante que os projetos em curso, como os sistemas Bita e Quilonga Grande, estão a ser finalizados e poderão minimizar a carência para grande parte da população. Mandela Silva, Zoela. A problemática da distribuição de água em Luanda continua a ser uma das maiores preocupações dos cidadãos que têm que andar com bidões de um lado para o outro à procura do líquido precioso. Várias famílias dependem de cisternas de caminhões para a obtenção da água com preços que vão... Operações da polícia, porque a polícia atua muito os caminhões de água. Os caminhões cisternas têm sido de grande ajuda na facilitação e obtenção de água para os cidadãos que não têm água da rede pública, como nos conta o representante da Associação dos Transportadores de Água, Kabilete Kitongo. Os caminhões têm ajudado muito a população. 70% mesmo de nós desafiamos, 70% ou 80% da cidade de Luanda é abastecido com os caminhões. A EPAL, se puder desafiar isso, eles que dizem mesmo. O porta-voz da EPAL, a empresa responsável para canalizar água à casa dos cidadãos, admite a fraca distribuição do líquido precioso à população, mas afirma que vários projetos estão em curso para minimizar a carência de água em Luanda e nas províncias adjacentes. Nós, de facto, admitimos que hoje a capacidade de produção e distribuição de água está aquém daquilo que são as necessidades. Iniciaram intervenções profundas a nível das principais estações de tratamento de água da EPAL, falo concretamente das estações de tratamento de água do Luanda Sudeste, de Candelabro, Kifangondo e de Calumbo. Estes trabalhos visam fundamentalmente recuperar a capacidade instalada dessas estações e deste modo poder então entregar mais água a todos aqueles bairros que dependem dessas estações de tratamento de água. Já alguns bairros de Luanda estão a sentir os efeitos deste trabalho. Falo concretamente de algumas zonas do município do Kazenga, que também o abastecimento de água já está a ser melhorado. Falamos aqui também da urbanização, ou seja, do condomínio da Vida Pacífica, que também de um tempo a esta parte registrávamos muitas reclamações de falta de água, mas hoje a situação já tende a melhorar. E outros bairros que muito em breve também, ou muitas zonas que em breve vão ver esse abastecimento de água melhorado. Aqui a citar a zona do Zango, desde o Zango 1 até o Zango 5, também a centralidade do Zango 5 e outras zonas que, de certa forma, quando terminarmos estes trabalhos, vão começar a sentir já os seus efeitos. E falar de outros trabalhos que podemos considerar com efeito a médio prazo, que são os grandes projetos que nesta altura estão em curso. O sistema Bita, que é um sistema que vai produzir cerca de 259 mil metros cúbicos de água por dia, o sistema Quilonga Grande, que vai produzir cerca de 518 mil metros cúbicos de água por dia, e também falar aqui do projeto do Centro de Distribuição de Água do Morro Bento, chamado UGP, que é um projeto que nesta altura já está em fase final, porque estamos a fazer testes e também os efeitos já são sentidos em algumas zonas do Morro Bento. 7.500.000 habitantes de Luanda e arredores vão beneficiar de água potável após a conclusão das obras dos projetos de produção e distribuição do Quilonga Grande e Bita, o que vai elevar o acesso a este líquido a mais de 10 milhões de pessoas até 2027. Bom, vamos esperar por 2027. Agora, é incrível como é que nas zonas adjacentes a essas girafas não há água corrente. Não é estranho. Se essas girafas vão para tirar água naquele local, como é que as pessoas não têm água quando vivem ali perto da girafa?
Bom, chamem lá isso o que quiser, girafa, elefante, leão, palanca negra com cachupa, sei lá, alguma coisa. Mas é estranho, é muito estranho que as zonas onde as girafas, os caminhões vão buscar, ficam degradadas porque os caminhões vão buscar água, partem passeios, sobem e desfazem isso, e essas mesmas pessoas não têm água. Parece sério? Jura? Quero desejar feliz aniversário à senhora Amélia Macota Antônio e, através desta senhora, quero também dizer parabéns a todos os nossos aniversariantes do dia em toda Angola, onde quer que você esteja. Hoje é 26 de março. Feliz aniversário! Agora, vamos mesmo mais uma vez lembrar que a Zinaida merece o nosso apoio. A Zinaida precisa de bens alimentares, precisa de dinheirinho. E nós estamos a falar assim, 1 milhão, 2 milhões, não, 200, 300, 400 kwanzas, 20 mil. Come on, obrigado, está tudo. Então, agora, esta semana nós vamos lá. Vamos lá ver como é que as coisas vão funcionar. Vamos voltar lá. A todos os que já estiveram, muito obrigado. Aos que vão se reunir, a mim e a surpresinha que temos para a Zinaida. Oxalá seja qualquer coisa assim de pum, 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 pum. E depois vem o assunto que não morre. Como é que vamos fazer com as próteses que com que a Zinaida tanto sonha? Mas vamos encontrar solução. O povo é que manda, o povo é que sabe, o povo consegue. Atenção que no próximo domingo o nosso ponto de encontro será... Onde é que será, Cláudia? Nosso será no mesmo sítio? Vai ser no mesmo sítio, nos Combatentes, em frente ao Apart Hotel Tropicana. De lá partimos então para Viana e vamos dar um beijinho à Zinaida. Se fosse para rimar, seria a Zinaida. Madalena, beijinho, minha querida, te amo, já? Amo vocês, a vocês também. Foi um prazer ter feito mais uma vez o programa Zuela para si, em especial, aí no Mochico, só porque gosto muito de vocês. Vou mandar também um grande abraço a muita malta que tem mandado mensagens e saudado a toda a equipa do Zuela a partir de Cabinda. Cabinda tem tido uma participação muito boa. Denunciem, mandem macas, mandem casos. Aí no Cunene também, façam o mesmo. Na Huila, no Namibe, em Benguela, Lunda Norte, Lunda Sul.